Você já se pegou em situações onde você precisa conquistar aquilo que já havia sido conquistado? Ou seja, você já está no seu negócio, no seu casamento, já teve os filhos desejados, já está em pleno projeto em realização, tudo certinho, né? Ou às vezes até coisas mais supérfluas, como diz aquela canção que foi hit aí no carnaval desse ano, né? Maquiagem ok, sobrancelha ok, tá tudo ok, mas você ainda precisa conquistar algo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui em Josué, no capítulo 18, porque em meio às conquistas das tribos, né, do povo de Israel, houve alguns contratempos. Então a gente já viu algumas situações. Por exemplo, nós vimos que essa conquista das tribos, essa distribuição das tribos, elas passavam por determinada lógica. Vimos que começou pelos principais, né? Já antes de Josué, lá no deserto, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles já se assentaram ali no lado oriental da terra de Canaã, né? Depois do Rio Jordão ali. E é interessante, acho que eu já vi isso com vocês em outro vídeo, mas é bom relembrar, que Ruben era o primogênito de Jacó com Lia, o Gade era o primogênito de Jacó com Zilpa, que era a serva de Lia, e José era o primogênito, né, que deu origem a Manassés. O Manassés era primogênito de José com a Zenate, e o José, por sua vez, era o primogênito de Jacó com a Raquel. Então nós tínhamos aí primogenituras, no sentido biológico do termo, quando a gente vai pensar nas mães, né? E nós tivemos também a distribuição da tribo de Judá, que foi um assunto bem constante aqui. E o Judá, ele não era primogênito biológico, mas ele se tornou príncipe entre os seus irmãos. É o que vai dizer o texto bíblico, desde os primórdios, desde o indivíduo, né? Deus havia falado, né, através de Jacó, Deus falou para Judá: o cetro não se arredará de Judá, mostrando que ele ia ser príncipe entre os seus irmãos. E nós vimos no último vídeo que por isso que os israelitas hoje, os israelenses, são conhecidos como judeus, daí a proeminência da tribo de Judá, né? Aí essas tribos líderes, digamos assim, conquistam, cada uma com as suas consequências históricas, né? Porque as tribos do lado de lá do Rio Jordão, todas elas foram desaparecendo do mapa, mas eles eram primogênitos, eram líderes nesse sentido, né? E acontece que as outras tribos que ficaram faltando, as outras 7 tribos, elas foram flagradas num desânimo, né? E é isso que nós vamos ler aqui em Josué, antes de falar da distribuição das terras para essas tribos. Olha o que diz o texto em Josué 18. Eu vou lê-lo e depois a gente faz umas pequenas meditações aqui. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, a primeira informa que a gente tem aqui é que naquele período, o culto, né, o tabernáculo, porque Deus tem um sonho para todo aquele que o invoca. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, né? Que o sonho do Senhor é fazer-nos reino e sacerdotes. Ou seja, a gente não foi chamado, aquele que crê em Deus, mesmo estando no mundo político, nosso mundo é resultado aí do Império Romano, mas a gente não foi chamado para ser sujeito a esses impérios. Daí todo mundo que está querendo poder terreno está caindo num grande engano e, consequentemente, no espírito do anticristo. Porque o sonho de Deus para a humanidade é nos fazer reinos e sacerdotes, no sentido de que o nosso reinado deveria consistir na nossa adoração a Deus. A nossa ciência deveria estar toda diante de Deus, o nosso conhecimento, a nossa distribuição, a justiça social deveria ser toda feita em nome de Deus, mas a gente não consegue fazer isso. A gente quer implantar uma crença sobre os outros, sem compreender que Deus é quem faz a semente do seu reino germinar nos corações. Por isso que ele acabou com todo o santuário, quando ele diz assim: quando alguém perguntar onde está o reino de Deus, ou ele ali, na verdade, tudo isso é vão, porque o reino está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus é algo que deveria se expressar nas nossas atitudes, no nosso caráter. Mas enquanto isso não acontecia, Deus separou um lugar
onde essa adoração seria estabelecida. Daí, quando Jacó vai profetizar sobre Judá, ele vai falando alguma coisa sobre até que venha Siló, que é uma palavra que significa mais ou menos descanso, repouso. E aí a terra descansou, mas enquanto isso acontecia, ou enquanto os judeus, os filisteus não haviam roubado a arca de Siló, a arca, o santuário, o culto, era na terra de Siló, numa das tribos do norte de Israel, que era precisamente em Efraim. Né? Nós vamos olhar aqui no mapa, Siló se localiza na tribo de Efraim, já cumprindo ali aquela profecia de liderança que Efraim recebeu de Jacó. Então ali se fazia culto ao Senhor, ali se consultava ao Senhor por questões cerimoniais, por questões do direito, da moral e das questões políticas. E aí, versículo 2 do capítulo 18 vai dizer que dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E por que ficaram essas tribos? Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Ou seja, primeira faceta do problema, eles estavam na terra que o Senhor tinha dado a eles. E eles estavam o quê? Remissos. É como que eu tenho aqui os meus 2 braços e eu os atrofio. Uma coisa é a pessoa nascer com o braço atrofiado. Outra coisa é a pessoa nascer com seu físico completo, mas ela não se exercita, ela parte para a vida sedentária, ela começa a colocar adereços que vão apodrecer determinado membro do seu corpo. É isso que é remir as mãos, ao invés deles conquistarem, eles continuarem ali, né, respondendo às provocações dos cananeus que habitavam ali, eles ficaram a gente conseguiu um pedacinho, vamos ficar aqui. Aí o Josué chama a atenção deles: olha, vocês vão ficar nessa vida remissa, se omitindo, não trabalhando abundantemente conforme o Senhor espera, até quando? Aí é interessante que ele fala que Deus deu a terra a eles, mas o fato de Deus ter te dado algo não quer dizer que não existam lutas ali dentro que você ainda não precisa conquistar, porque Deus nos dá a estrutura. E é aí que vem aquela questão, né, que Deus é que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. O querer, Deus dá. O efetuar é você ir respondendo a esse desejo que já foi colocado por Deus em você. Né? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Olha como é que já havia essa divisão psicológica, né? Então, Judá com seu território ao sul e a casa de José ao norte, porque nós já tínhamos aqui Manassés de um lado, Manassés do outro e Efraim do outro. Não sei nem se você está conseguindo ver daí, né? Mas dá para ter uma ideia de que Judá ao sul e José ao norte, já mostrando uma divisão psico-espiritual. Em 7 partes, tirando esses lugares ocupados por Judá e pela descendência de José, em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Ou seja, tinha uma questão aí que era a sorte, mas essa sorte tinha que ser lançada perante o Senhor. Por isso que isso aconteceu em Siló, que era o lugar de culto. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido sua herança da além do Jordão para o Oriente, ao qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordens aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Então você tinha aí várias conjunções de trabalho. O trabalho de mapear a terra, de fazer um gráfico, o trabalho de levá-la ao líder espiritual e o trabalho de o líder espiritual lançar a sorte diante de Deus, ou seja, envolvia uma mística aí, essas sortes. A gente tem dificuldade de acreditar na mística dessas sortes, mas a gente vê que o povo entendia isso porque
o que caiu para as outras tribos foi o que eles receberam, fora que eles já vinham com um desânimo interior de conquistar a terra que já era deles, né? Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes num livro, e voltaram Josué ao arraial em Siló. Então, Josué lançou as sortes em Siló perante o Senhor, o texto sempre enfatiza isso, e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Então aqui a gente fica sabendo que estes povos aqui, ó, do lado de cá do Jordão, o Rio Jordão passa aqui no meio, né? Lago de Genezaré, Rio Jordão, Mar Morto. Então essas tribos do lado de cá, tirando Judá ao sul e Efraim e Manassés, essas tribos aqui e Simeão tiveram a sua herança repartida em sortes, mas foi uma sorte lançada em culto diante do Senhor, né? Não era um ocultismo ou um jogo de azar. Era questão de consultar ao Senhor. Eles tinham lá a pedra, o Urim e Tumim, mas possivelmente aquilo envolvia outras questões. Na hora que o sacerdote ia jogar o Urim ou o Tumim, o Senhor se apossava dele, o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre a humanidade, então ele tinha visões, alguma coisa acontecia, talvez alguma profecia, e nem tudo era anotado, mas eles tinham a certeza ali entre eles de que aqueles pedaços de terra foram dados pelo Senhor, ficando para eles a questão de conquistar determinados detalhes, né? Mas aqui então nós temos isso, o local de culto, como que essas tribos foram distribuídas, como que era feito esse sorteio, que era um sorteio em forma de culto. E o que eu quero meditar com você aqui é exatamente essa questão que às vezes a gente precisa reconquistar aquilo que já é nosso. Mas o que a gente faz? A gente faz o atrofiamento, né? Então o Senhor já te deu, já é seu. E a gente precisa reconquistar. E há 2 formas de reconquistar isso. Primeiro, às vezes o Senhor ele quer nos dar um projeto, por exemplo. De repente você é alguém que tem uma autoestima muito baixa e acredita assim, ninguém vai gostar de mim. Aí eu posso dizer para você, Deus tem um projeto de casamento para você. Esse casamento ele pode acontecer sob 2 perspectivas. Ou você vai ter que conquistar a si mesmo nesse casamento, no sentido de crer que o Senhor te deu, ou você vai descobrir por esse casamento que ainda não é o casamento que o Senhor separou para você. Você vai ter que partir para outra. Isso que significa a gente receber algo de Deus, mas não ficar remindo as mãos, né? Não ficar se atrofiando. O Senhor me deu, agora não tem saída. Não, a caminhada continua. A sorte foi lançada, foi feita diante de Deus. Foi Deus quem nos deu um pedaço de terra, seja esse pedaço um casamento, ou um trabalho, ou um emprego sonhado, ou às vezes até coisas pequenininhas. Eu conheço o caso de uma pessoa que falou, meu Deus, eu queria tanto comer um iogurte no momento de crise que ela estava atravessando, e de repente, sei lá, em 10 minutos chegou na casa dela uma pessoa que nem sabia desse desejo dela, com um tanto de bandejas de iogurte, e outras papinhas que a gente chamaria aqui de Danone, né? Enfim, a pessoa ficou maravilhosa. Gente, eu desejei e veio. Então, Deus faz isso, desde isso, até situações mais complexas, como conquistar uma terra. A terra foi lançada em sorte. Eles precisaram, então, continuar mantendo-a, conquistando-a. E a gente vai vendo pela história de Israel que eles não conseguiram levar isso muito a sério, porque a gente usa muito a vontade e a intervenção misericordiosa de Deus para a gente se omitir. O Senhor me deu, tá aí. Foi o Senhor que me deu esse marido. Foi Deus que deu, deixa ele aí. E aí Deus fica assim, não, você precisa não ser remida, você precisa desentortar a sua mão. Há pessoas que nasceram com deficiência, agora você não. Existem pessoas que nasceram com tudo pleno e elas vão se atrofiando. Às vezes de maneira visível, né, o homem da mão remida, e às vezes de maneira invisível, quando os nossos colesteróis vão lançando a nossa sentença de morte pelos nossos maus hábitos alimentares.
Então eu estava dizendo, às vezes você precisa fazer uma conquista para dentro, se qualificar como pessoa, e outras vezes você precisa fazer uma conquista para fora. Esse é o território, eu preciso cuidar dele. Né? E às vezes, em aprendendo e cuidar daquele território, Deus tem outra coisa para te dar. Por isso que nunca que um vídeo desse vai te ensinar tudo sobre a sua vida, nunca que a sua mera leitura da Bíblia vai te dar ensinamentos completos sobre a sua vida. É sempre aqui nessa comunhão, é sempre aqui nessa dedicação, mas é sempre também na sua comunhão íntima com Deus. Porque é Ele quem vai te ajudar a discernir a sua situação. Eu posso falar aqui de questões gerais. Eu sei que Deus tem projetos de casamento para uns, Deus tem projetos de empresas para outros, Deus teve um projeto para José de torná-lo governador do Egito, mas ele teve que cultivar dentro dele, conquistar territórios interiores, de manter a humildade, de se casar no Egito. Ele teve que estudar as ciências do Egito e discernir o que era uma interpretação de um sonho e o que era uma intervenção divina. Por isso que ele se torna ali o chefe daqueles magos do Egito, sem se tornar um mágico ilusionista. Enfim, as suas intimidades, aquilo que pertence só a você, você só vai aprender se você estiver no altar do Senhor, na sua intimidade, na sua casa. Aqui eu só posso te dar dicas, e Josué, capítulo 18, nos dá essa dica, que às vezes, mesmo a sorte nossa, pode ser lançada diante de Deus, e em saindo da presença do Senhor, a gente o carrega conosco, o Espírito Santo nos habita, Ele espera que facetas da sua vida sejam cultivadas com essa empolgação de quem se sabe habitada pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você? Você foi batizado por esse Espírito, você está mergulhado nele e ele habita em você? Então você precisa qualificar os seus dons, né? Por isso que, para encerrar aqui, me veio à mente uma palavra muito difícil de ler, mas está lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de 1 ao 4, que eu quero meditar com você. Diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, o grande projeto, mas que a conquista acaba se tornando coisinha de criança, deixemos levar para o que é perfeito, ou seja, não vamos nos remir, vamos continuar crescendo nele, cultivando nele, caminhando nele. Deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo as bases da conquista, que seria o arrependimento, obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso que para a gente ainda é novidade, o Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, isso é fichinha, isso são só os fundamentos, essa é a terra conquistada já, que você precisa fazer outra coisa. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Está falando dessa impossibilidade. Né? Mas aí, ele vai dizer no versículo 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ou seja, ainda que seja impossível, para Deus nada é impossível. Você que está se flagrando com as mãos atrofiadas, sem forças, sedentário, Deus já me deu essa terra, não tem mais nada para conquistar, virou rotina. Ele está dizendo, não. A gente fala dessa maneira, mas estamos persuadidos que vocês ainda têm potencial para praticarem as coisas pertencentes à salvação. Né? E junto com esta pequena meditação em Hebreus, eu volto lá no capítulo 5 de Hebreus, versículo 14, que diz assim, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É aqui que eu quero terminar essa meditação com você. Adulto
precisa de alimento sólido. A gente está aqui voltando um pouquinho na conquista da Terra Prometida, mas você é adulto, porque o Espírito Santo habita em você. E você precisa se deixar levar pelos alimentos sólidos. Você precisa se deixar levar por outras conquistas que Deus quer que você conquiste nessa terra que Ele já te deu. Qual é a Terra Prometida? A salvação em Cristo. Qual é o nosso descanso eterno? O habitar em Cristo. O que é que a gente faz quando a gente habita em Cristo? A gente fica burro, né? Ah, eu já estou em Jesus. Nem tem que falar comigo que eu já sei de tudo. Não. O saber de tudo em Cristo é exercitar pela prática. Olha que frase mais precisa. Pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Ou seja, você nunca vai se tornar inteligente e poderoso e até místico em Cristo se você não exercitar pela prática. Você precisa praticar. A terra está aí, ela foi conquistada, agora você precisa conquistar recônditos do seu coração. Eu estou em Cristo, e é exatamente por eu estar em Cristo que eu não vou banalizar esse curso superior no qual Ele me colocou. Eu estou em Cristo, e é exatamente porque eu estou em Cristo e Ele me deu um casamento, eu não vou ficar agora adorando o meu maridinho, ou não vou agora bancar o românticozinho. Nós vamos juntos crescer em Cristo pela prática, pelo exercício das faculdades que Ele nos deu. Essas são as outras conquistas da terra que já está conquistada. Em Cristo nós somos salvos, mas a salvação implica em que a gente se conquiste o tempo todo acerca do nosso interior. É um constante crescimento, senão a gente cai no que ele vai dizer em Hebreus capítulo 6. A gente acaba vivendo a vida com aquelas coisinhas básicas. Né? Usar pizza é pecado? E batismo salva ou não salva? Gente, isso aí a gente volta só se der tempo. Vamos para frente. Vamos crescer em Cristo. Você sabe como é que a gente cresce em Cristo? É você participando dessa comunhão aqui comigo, lendo a palavra do Senhor, mas sobretudo buscando ao Senhor na sua intimidade. Falando, Senhor, tem coisas que eu não gostaria de me alimentar, mas me dá capacidade para me alimentar delas, e assim eu ir conquistando essa terra prometida, que é o Senhor habitando em mim eternamente. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.